E aí, pessoal, bom dia. Professor Jonathan aqui. Na aula de hoje, a gente está dando continuidade aos nossos estudos de rotações. Na aula passada, nós estudamos o movimento circular, começamos a estudar a cinemática angular. Deixo no card aqui em cima a indicação do vídeo, da nossa aula passada. Então, nós iremos ver a influência da massa e do formato dos corpos nas rotações. Essa relação é o momento de inércia, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos para o vídeo. Para começar nossas discussões, vamos imaginar o mesmo corpo. Aqui a gente está vendo ele de lado, a gente está tendo uma vista longitudinal dele, e aqui é como se a gente estivesse vendo ele de frente, uma vista transversal. E qual que é o exercício de imaginação que a gente vai fazer agora? Vamos imaginar que a gente precisa rotacionar esses corpos. E como que vai fazer a rotação? Nós iremos fazer a rotação primeiro de um ponto longitudinal e depois de um ponto transversal. Seria mais ou menos assim, ó. Eu estou com essa caneta aqui, ó. Imagina que nessa vista longitudinal nós iremos fazer a rotação assim, ó. Peguei no meio e vou rodar aqui. Vocês podem imaginar na casa de vocês como se vocês estivessem segurando um cabo de vassoura. Imagine que vocês pegaram um cabo de vassoura, está aqui no meio e está rotacionando ele assim. No segundo momento, esse da vista transversal, seria como se a gente estivesse rotacionando o corpo nessa forma, ó, só rotacionando. Então, imaginem a diferença de esforço se rotacionássemos assim e se a gente rotacionasse assim, ó, de frente. Então, na animação que eu fiz aqui, seria mais ou menos assim, ó. Primeiro um corpo longo, rotacionando, e depois um corpo visto de frente, o mesmo corpo, só que em vez de rodar pelo meio, a gente estaria rodando ele nessa vista transversal. Então, se nós analisarmos aqui, ó, no contexto da física, esse termo inércia, desde lá das leis de Newton, ele é associado com a resistência que os corpos têm para alterar seu estado de movimento. Então, lá nas leis de Newton, inércia é, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, até que uma força resultante, atuante sobre esse corpo, mude esse estado de movimento. Aqui no nosso contexto, essa inércia ela vai estar relacionada com a rotação. Então, qual que é a dificuldade que a gente vai ter de colocar um corpo em rotação, ou se o corpo já está parado, qual que é a dificuldade que a gente vai ter em pará-lo? Momento de inércia é a resistência à alteração do estado de movimento de uma coisa que gira. Ou seja, quanto maior o momento de inércia, mais difícil é colocar o corpo para girar, ou pará-lo caso ele já esteja girando. Então, duas definições bem simples aí que ajudam a gente a entender o que significa esse momento de inércia. Resistência à rotação, seja para parar ou para começar a rotação. Então, essa resistência à rotação a gente vai chamar de momento de inércia, e aí a gente vai usar a letra I. Ela vai depender da massa do corpo. Então, vamos imaginar, quanto mais massa esse corpo tiver, mais difícil vai ser colocar ele para rodar. E também depende da distância dessa massa ao eixo de rotação. A distância a gente vai usar a letra R. Então, por exemplo, nesse exemplo dessa barra, se eu pensar numa partícula que está na extremidade, ela teria essa distância R. Se eu estivesse olhando de frente e ele estivesse nessa rotação, nesse movimento aqui, o R seria menorzinho, porque uma distância dessa extremidade até aqui seria esse R pequeno. Se o corpo tiver de comprido, seria esse R grande. Então, a inércia dessa rotação é diferente e para o mesmo corpo. Então, a forma e a posição que esse corpo vai ter e a massa que ele vai ter também influencia. Se nós equacionarmos, esse momento de inércia de uma partícula, vamos imaginar primeiramente um corpo que ainda não tem um formato definido, vai ser a massa desse corpo vezes a distância dessa massa até o eixo em que ocorre a rotação. Então, nesse exemplo aqui das barras, que a gente estava falando, esse pontinho vermelho seria o eixo de rotação do primeiro caso, que ele girou em torno desse, e num segundo momento seria bem aqui nesse meinho que ele girou em torno desse. Se nós analisarmos a unidade de medida, a unidade de massa no sistema internacional é quilograma, e a unidade de distância é metro. Como está a distância ao quadrado aqui, a gente vai usar metro quadrado, então quilograma vezes metro quadrado é a unidade de medida do momento de inércia. Vamos fazer uma aplicação aqui, só para a gente entender melhor. Ó. Calcule o momento de inércia de uma partícula, essa bolinha azul aqui, de massa 0,1 kg. Ela está presa por um fio de massa desprezível, então a gente vai desprezar a massa desse fio aqui, que tem comprimento 1,5 metros.
E aqui, então, ó, em torno desse eixo aqui, ó, está ocorrendo a rotação. Então, é tipo um pezinho amarrado num fiozinho que vai rodar aí. Então, aplicando, né, a equação que a gente aprendeu, massa vezes distância ao quadrado para a partícula, eu vou aplicar 0,1 kg vezes 1,5 m ao quadrado. O resultado daria 0,225 kg vezes metro ao quadrado. Então, esse valor representa a resistência que essa partícula vai enfrentar ao rotacionar em torno desse eixo aqui, que tem 1,5 m de distância, né, da partícula até o eixo. Agora, o que é o problema? Corpos que não são partículas, por exemplo, essas barras que eu comentei no começo do vídeo, as distâncias, né, de cada elemento de massa variam. Então, por exemplo, se a gente imaginar uma partícula aqui na extremidade, aqui onde eu fiz esse X, é diferente de uma partícula que esteja aqui, ou se a gente olhar de frente, uma partícula aqui é diferente de uma partícula aqui. Então, as distâncias variam. Então, o momento de inércia de um corpo que é macroscópico, em teoria, nós deveríamos somar, fazer um somatório dos momentos de inércia de todas as partículas que compõem esse corpo, de todos os átomos, por exemplo. E aí a gente pode pensar que talvez isso, utilizando uma soma, né, seja um pouco difícil. Então, o desenvolvimento de equações de momento de inércia para corpos que não são partículas, para corpos macroscópicos, o desenvolvimento da equação precisa de cálculo diferencial integral. Então, eu vou fazer um exemplo só para ilustrar como seria um desenvolvimento disso, mas existem tabelas já com os cálculos, né, dos formatos mais famosos, como disco, barra, esferas, retângulos. Então, já existe, já é tabelado, vou mostrar a tabela daqui a pouquinho. E aí, só para ilustrar, eu vou fazer o exemplo de um corpo. Antes de chegar nesse desenvolvimento, eu quero fazer só uma lembrança com vocês. A gente vai precisar falar de densidade. Normalmente, a densidade ou uma distribuição de massa, ela pode ser num volume. Então, a densidade de um corpo é massa sobre volume, se esse corpo for volumétrico. Se esse corpo for em duas dimensões, a densidade dele, que aqui eu vou usar a letra sigma, seria massa numa área. E se fosse uma densidade linear de um corpo que só tem comprimento, seria a massa num comprimento. Se eu quiser representar isso em notação diferencial, a gente usaria derivada da massa em relação ao comprimento, derivada da massa em relação à área, da massa em relação ao volume. Galera que é do Enem e do ensino médio, vocês não usam, né, essa notação, então lá vocês só vão usar a fórmula final que a gente vai encontrar aqui, então nesse primeiro momento não precisem se preocupar com essa notação. E a galera da engenharia que está assistindo, quando vocês fizerem, né, cálculo 1, cálculo 2, vocês já vão entender melhor o que quer dizer dm e dA. Então, o exemplo que eu separei aqui para vocês é de uma barra. Então, essa barra é esse retângulo aqui pretinho aqui, e ele vai rodar em torno desse eixo, e essa barra ela tem um comprimento L. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui ó, uma partícula, um pedacinho de massa dessa barra, e a ideia é a gente fazer aquele somatório que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai calcular o momento de inércia de vários pedacinhos desse dm até ter o momento de inércia da barra inteira. Então, essa aqui é a lógica que a gente faria. Então, a densidade linear, né, já que essa barra ela só tem uma dimensão, é a quantidade de massa por um comprimento. E o momento de inércia, se a gente for resolver ele por integral, em vez de só igual de partícula, né, que era r² vezes m, a gente resolveria resolvendo essa integral aqui. Para esse problema, a gente vai integrar, né, r² dm, e essa integral vai ser de 0, que é o comecinho da barra, até L, que é o comprimento total da barra. Então, se eu pegar essa relação aqui, ó, trazer ela para cá, né, e isolar o dm, eu tenho que dm é o lambda vezes o dr. E aí, se nós resolvermos essa integral, ó, esse dm que saiu ali da fórmula da densidade, ele vai de 0 a m. Coloquei m maiúsculo aqui só para diferenciar desse m aqui. E eu vou integrar lambda dr de 0 a L. Como o lambda ele é uma constante, né, ele é a densidade, a gente pode colocar ele para fora da integral. E aí a gente só vai resolver essa integral aqui, ó, que é a integral mais simples que tem, dr e dm. Então, a integral de dm vai dar m. Essa integral da direita ela é definida, né? Então, integral de dr é r.
Só que como ela é definida, ela vai de 0 até L, a gente pega limite superior menos limite inferior. Galera que não sabe integrar ainda, não se preocupem tanto que isso aqui não é só uma demonstração de onde que saiu a equação. No final das contas, a massa é a densidade vezes o comprimento da barra. Então, a densidade seria a massa dividido pelo comprimento da barra. Então, agora que a gente preparou as relações aqui de densidade, a gente consegue resolver o momento de inércia. Por que a gente precisa organizar essas relações de densidade? Quando a gente vai fazer essa integral aqui, se a gente olhar, a gente vai integrar essa massa, e aqui eu tenho um r quadrado, né, um raio aqui, uma distância, que também varia, é como se a gente tivesse duas variáveis. Então, a gente tem que fazer em função ou só do raio ou função só da massa. Por isso que a gente vai reescrever essa massa em função do raio aqui, ó, usando a relação de densidade, para a gente ter essa fórmula em função de uma variável só, e não em vez de duas. Então, no lugar do dm, a gente vai usar essa relação aqui de cima, ó, lambda dr, a gente aplica aqui. Então, eu vou integrar r quadrado dr. Esse lambda que está aqui, ele vem para fora da integral, porque ele é uma constante. Integral de r quadrado é r ao cubo sobre 3, só que, de novo, integral definida de 0 até L. Então, a gente aplica L aqui e depois aplica o zero e subtrai. Ficaria assim, ó, L ao cubo sobre 3, com o lambda aqui, e 0 ao cubo sobre 3. Essa segunda parte aqui, ó, como é zero, né, zero, então a gente tem que esse momento de inércia é a densidade vezes o L ao cubo sobre 3. Agora que a gente já chegou aqui, agora a gente pode trocar o lambda pelo valor que a gente achou para ele, que é m sobre L. Se eu substituo, então, esse m sobre L, vai ficar m vezes L ao cubo sobre L vezes 3. M sobre L aqui é o lambda. Eu tenho um L embaixo, um cubo em cima. Eu posso cortar e aí a gente chega nessa fórmula, m vezes L ao quadrado sobre 3. Então, essa fórmula é a fórmula para calcular o momento de inércia de uma barra que gira pela extremidade. É a massa da barra vezes o comprimento total da barra ao quadrado dividido por 3. Então, a galera do ensino médio e até a galera da engenharia, na hora que for fazer as equações, não necessariamente vai ter que ficar desenvolvendo essas equações. Você já vai ter a fórmula aqui, ó, que é só aplicar. Anotem aí também nas fórmulas de vocês uma outra relação que também é famosa. Essa aqui é o momento de inércia de um disco que gira pelo centro. Massa vezes o raio do disco ao quadrado sobre 2. E aqui eu trouxe uma tabela com diversos momentos de inércia. Então, na hora de fazer os exercícios, vocês podem printar essa tela e anotar, ou deem um pause no vídeo, anotem essas relações. Então, essa primeira é um anel, mr ao quadrado. Um cilindro que seja grosso, né, que ele tenha uma espessura, então fica o raio 1 menos o raio 2, então m vezes a diferença dos raios dividido por 2. De um cilindro, mr ao quadrado sobre 2 é igual ao do disco. Aqui, se for um disco maciço, a gente tem essa relação aqui. Barra que gira... Outra relação importante, ó, barra que gira pelo centro, ml ao quadrado sobre 12. A gente viu pela barra que gira pela extremidade, né, que é 3. Essa aqui seria girando pelo centro. Nós temos esferas, esferas maciças e esferas ocas, um anel que gira de comprido, aqui um retângulo. Então, vocês podem analisar depois todas essas fórmulas, né, para resolver diversos tipos de momento de inércia diferentes. Vamos fazer uma aplicação. Já que a gente tem barra que gira pela extremidade e barra que gira pelo centro, vamos fazer para a mesma barra nas duas situações. Então, as barras têm 2 metros e 3 quilogramas. Vamos pegar pela extremidade primeiro. Pela extremidade, eu vou aplicar a massa, que é 3 quilogramas, vezes o comprimento aqui, que é 2, e aí daria, na hora de resolver, 4 quilogramas por metro quadrado esse momento de inércia. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, dividido por 3, 4. Então, essa barra, se ela girar pela extremidade, ela vai ter essa resistência à rotação, 4 kg por metro quadrado. Aqui na barra, se ela girar pelo centro, a gente vai ter massa vezes L ao quadrado sobre 12. Então, lá, de acordo com a tabela, né, divide por 12. E aqui, comprimento é 2, a massa é 3, só que agora divide por 12. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. 12 dividido por 12 vai dar
1 quilograma por metro quadrado, certo? Então, notem que o momento de inércia, né, para essa situação é que na extremidade foi 4 vezes maior a resistência do que para uma barra pelo centro. Então, quanto maior esse braço de alavanca aqui, ó, essa distância, maior vai ser a resistência ao movimento. Na próxima aula, a gente vai ver que isso vai impactar na energia gasta para colocar isso aqui para rodar. Então, nesse exemplo, 4 vezes mais foi o momento de inércia de uma barra que se girasse pela extremidade em vez de girar pelo centro. Vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem. Então, calcule o momento de inércia de um disco de diâmetro de 60 centímetros e massa 500 gramas. Então, eu já passei aqui na aula qual que é a fórmula, né, do cálculo do disco. E agora, em vez de dar o raio, eu dei o diâmetro, só para vocês calcularem aí o raio. E também eu dei o diâmetro em centímetros, façam em metro, tá, pessoal? E eu passei também a massa em gramas, tem que fazer em quilogramas. Então, passa esse 60 para metro, passa essa massa para quilograma, e aí joguem na fórmula do disco e calculem aí o momento de inércia desse disco. E é isso, pessoal, a gente termina aqui nossa aula de momento de inércia. Então, sugiro aí que assistam a aula anterior sobre movimento circular. E na nossa próxima aula a gente vai estudar sobre a energia que vai estar associada a essas rotações. Então, obrigado por estarem até aqui, assinem o canal, curtam o vídeo e até a próxima.